Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil, uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central e a RBC FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sim! E para você que nos ouve pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 6 de abril de 2018. Fundada em 1999 nos Estados Unidos por Nathan Runkle, a Mercy for Animals é uma organização que se dedica a combater a crueldade contra animais explorados para o abate, justamente os que mais sofrem abusos e os que têm as menores proteções legais. No início de 2015, a Mercy for Animals começou a abrir frentes em vários países como Índia, China, América Latina e chegou ao Brasil há 2 anos. Uma grande tarefa no país que é o 6º maior consumidor e o 3º maior produtor de carnes do mundo. Hoje vamos conhecer a fundo o trabalho da Mercy for Animals no mundo, no Brasil e em Goiás. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Brasil! Rádio Brasil Central. Começamos mais um Conexão Ambiental aqui para todo o Goiás, para todo o Brasil, para todo mundo. Uma ótima manhã para você aqui, sintonizado, ouvindo a Rádio Brasil Central e também a RBC FM 90,1. Para você que quer participar do nosso programa, lembrando aí os nossos contatos, nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental, /Programa Conexão Ambiental. O nosso WhatsApp, você já conhece, 629-9977-0482, repetindo, 99977-0482. No programa de hoje vamos conversar, com o pessoal desta ONG, podemos chamar de ONG? Podemos. Sem problemas, tá? Que é a Mercy for Animals, e procurar saber o trabalho deles nos Estados Unidos há mais tempo, surgiu desde 1999, no Brasil chegou há 2 anos e aqui em Goiânia nós vamos saber aí há quanto tempo e o trabalho que é desenvolvido no mundo e aqui no Brasil e principalmente aqui em Goiânia. Conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central, Pedro Henrique, designer, começou a se despertar para a causa animal em 2011, quando se tornou ovo-lacto vegetariano. Depois nós vamos perguntar o que é isso também. Tendo em 2015 se tornado vegano, atualmente trabalha como chefe vegano, é voluntário da Mercy for Animals do Brasil há 1 ano e 1 mês. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson, muito obrigado pelo convite. Muito bom. Conosco aqui também na bancada, Juliana Moraes, enfermeira, é estudante de pedagogia, ativista pelo direito dos animais, é tutora de mais de 50 animais resgatados. Sim, protetora. Depois, protetora, também. Nós vamos saber disso depois. É voluntária da Mercy for Animals desde o início das atividades da ONG em Goiânia, que foi em janeiro de 2017. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Conosco aqui também a coordenadora, do Mercy for Animals, que é a Lorena Bosso. Daqui a pouco ela fala conosco aqui no Conexão Ambiental. Sejam todos bem-vindos, gente. Obrigada. Obrigado. Ô Pedro, desenvolver um trabalho aí numa ONG que lida, com o direito dos animais,
num país que é o terceiro maior produtor de carnes do mundo. Como é que é isso? É bastante complicado, né? Muitas vezes parece que a gente está falando com o vazio, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de entender a mensagem que a gente está tentando passar, por quê, né? E então é muito difícil conseguir uma abertura para isso. Mas, por outro lado, a gente tem alguns casos de sucesso nesse sentido. Muitas pessoas estão se interessando por alternativas de alimentação, seja buscando uma vida mais saudável, seja olhando pela questão ambiental também, porque a questão dos animais acaba tendo impacto, né, na natureza, de como que a gente lida com os recursos, como que é feita essa distribuição. Então... E um dos grandes argumentos de vocês, eu creio que seja justamente este impacto no meio ambiente, que é a criação, que é a produção de proteína animal para alimentação no mundo, né? Com certeza. Só no Brasil, mais ou menos aí o rebanho só bovino, né? Só o gado de leite de corte, chega aí, ultrapassa 200 milhões de cabeça, praticamente uma cabeça por cada ser humano, cada brasileiro, né? Sim. Cada brasileiro, né? 80% do desmatamento da Amazônia hoje é causado pela pecuária. Pela pecuária. Né? E a ONU também, ela já decretou que 18% da poluição através de gases de estufa é causada também pela pecuária. Uhum. Né? Não é muita novidade, né? A gente já vem debatendo a questão de mudança do clima. Seja, né, a gente sabe que naturalmente existe sim os picos de mudança do clima no mundo. Isso é milenar, isso é histórico, a gente sabe disso cientificamente. Mas existe aí algo que não é novidade, que é a presença do ser humano que alterou e altera o ambiente onde ele está. Seja mares, rios, né? Seja o solo, enfim, as florestas. E a criação de animal, que aumentou e se tornou-se uma indústria, né? É uma indústria potentíssima e muito rica, né? A gente sabe que a interferência humana também vem colaborando com isso. Existem grupos que dizem que não, que a interferência humana não é responsável. Realmente, ela não é responsável pela mudança do clima, mas interfere nisso aí, né? Igual a você falou, Juliana, o desmatamento, você criar gado, né? O animal necessita de grandes extensões de terra e água. E água, lembrando aí, né? Essa água que não é cobrada, essa água que sai de graça, né? E isso também é fator, né, da gente discutir e debater, né? A água essa que sai também poluída com questão de esgoto, né, os dejetos resultantes da produção de animais. Exatamente. A gente sabe aí que a produção de carne suína é só 9 vezes mais poluente, né, que a humana. Então, e tudo isso gera custos, e esses custos não entram no custo de produção dessa carne. É verdade. Né? Hoje, uma vaca leiteira, em toda a vida dela, ela consome em média 240 mil litros de água. Então é muita coisa. Até o momento do abate. Né? Até o momento do abate. E um hambúrguer que a pessoa come, ela equivale também a um mês de banho de uma pessoa. Né? Então é muita coisa. E quando, diante desses dados, quando vocês abordam pessoas nesse trabalho que vocês fazem de tete a tete, olho no olho, qual é a reação das pessoas? As pessoas têm essa informação, têm o conhecimento desses fatos? A Mercy, ela aborda as pessoas de uma forma muito legal, muito amorosa, então assim, visa mesmo a compaixão e procura estar conscientizando de uma forma simples e amigável, com uma linguagem que todos entendam. Então, o material informativo tem opções de alimentação, tem dicas e também aborda essa questão ambiental e do massacre, né? Eu acho que o que mais chama a atenção das pessoas é isso. Quando vocês usam essas palavras, massacre... Não, geralmente mais leve. Mais leve até para não impactar muito, para não... Como é que é essa abordagem, né? De uma certa maneira, a gente recebe muitas vezes reações mistas, né? Algumas pessoas realmente não têm essas informações, elas até se espantam.
Outros até têm essas informações, mas já assumem uma postura defensiva de tentar se justificar por que ela consome derivados animais. Então, a gente procura ter justamente, que nem a Juliana falou, ter essa abordagem mais leve, mais amigável, para tentar evitar criar uma resistência inicial e abrir a pessoa para ver que existem possibilidades e que essas possibilidades já vão beneficiá-la, desde questões de saúde e pensando em longo prazo também, a questão do meio ambiente. Então a gente procura ser bastante estratégico. Uma coisa que me interessou muito na ONG é a questão de buscar resultados. Não é só estar ali e fazer o seu ativismo. Não, é bastante estratégico mesmo. É tudo calculado. Tem um treinamento, a gente passa por uma entrevista, por uma capacitação quando a gente entra decide se tornar voluntário. E são passadas uma série de instruções de como a gente deveria, né? Também a gente tem nossa liberdade quanto indivíduos, preservar, né? Mas como a gente está falando em nome de uma instituição maior que abarca outras pessoas, a gente tem ali também um modus operandi, né, digamos. E está lidando com a questão, por exemplo, quando vocês fazem esse trabalho, né, de informar, necessita conhecimento, necessita de dados, de informações, tudo, né, para que, quando levado para as outras pessoas, isto surta efeito. Aliás, não é só informação crua, é estratégia, como vocês mesmos dialogando, né? Isso. Me diz uma coisa, o que significa, Juliana, um boi, um porco ou uma galinha que é tirada do caminho do abate? Como é que a Mercy for Animals vê isso? A ciência já confirma, né, que todos os animais são sencientes, ou seja, sentem da mesma forma e não tem diferença para nós também. E é uma vitória. Cada animal que a gente consegue salvar, né, cada pessoa que a gente consegue abordar, as chances de estar salvando mais animais são maiores. Então, assim, é muito prazeroso mesmo, porque os animais sentem amor, sentem dor. A indústria da carne tem como objetivo hoje só o lucro, e muitas pessoas não sabem dos bastidores, né? Até Paul McCartney fala que se os matadores tivessem paredes de vidro, todo mundo se tornaria vegetariano. Então, assim, a gente procura estar mostrando a realidade mesmo desses animais, que é terrível. Então, tem aquela frase de Confúcio que fala: não faça aos outros, você não quer que seja feito a você. Então, assim, não está promovendo esse sofrimento, é compaixão mesmo, é um trabalho de amor, de compaixão. Sabe, tá se colocando e ajudando o próximo. Ô Pedro, como é que é isso? Você sensibilizar as pessoas justamente nos dias de hoje, né? Parece não. Nós entramos numa fase muito interessante da humanidade. Eu acho que nós entramos, né? Isso é perceptível. Uma certa, como é que eu vou dizer? Uma certa alienação sobre o que está acontecendo à volta. Não sei se você percebe isso como pessoa. E como é que é levar, você falar com uma pessoa, o animal ele é senciente, a gente já falou isso aqui em outros programas com outros especialistas, eles sentem, isso é provado cientificamente, o animal ele tem sentimento, né? Olha para o seu cachorrinho e faz, para você vai ver essa reação. E não é só o cachorro, o gato, né? E quem é que garante que a galinha, o boi e o porco não sentem também? Não são diferentes. Não é só porque a grande maioria da humanidade usa eles de alimentos que eles não têm sentimentos, né? É verdade. E me diz uma coisa, ô Pedro, como é que as pessoas também têm o costume de dizer, eu tive a curiosidade de passear, né, pela página do Mercy for Animals, das redes sociais, eu vi algumas pessoas justificarem, né, e falarem que os vegetais também têm sentimentos. Vocês devem ouvir isso muito. Com frequência. E aí, como é que é esse diálogo? A gente tem que procurar ter paciência, né, porque às vezes é difícil ter paciência com algumas coisas que a gente ouve, que a gente lê. Ainda mais porque vocês ouvem isso todos os dias. Com frequência, né? A gente até brinca no nosso meio, né? Quando a gente cita que a gente é vegetariano ou vegano, parece que todo mundo se torna nutricionista e quer perguntar das suas proteínas, né? Mas e as proteínas? Ou então a pessoa se torna um biólogo, que quer questionar, mas nós somos o topo da cadeia alimentar, né? E por aí vai. Pois é. Como é que é o argumento, rapidamente aí? Nós temos um intervalo agora? Não, né? Sobre essa questão da proteína e essa questão que você fala, que nós falamos aí
de vegetais, ter sentimento ou não? O vegetal tem sentimento? Toda forma de vida, né, é uma forma de vida, porém, os vegetais, eles são sensitivos a calor, a luz, eles não têm sistema nervoso como o animal. O animal, ele sente dor. Então, a ameixa, ela luta pelos sensitivos, né, por todos. E uma forma também, todo mundo quer justificar para não, né, uma forma de melhorar é estar procurando ter bons hábitos. Até porque é um argumento que reforça essa ideia, é porque a gente consegue plenamente viver sem explorar os animais. Agora, sem explorar os vegetais, não tem conhecimento de alguma maneira comprovada disso. Então, justamente os animais, que são os mais sencientes, que está comprovado que eles sofrem, sentem dor, sentem medo, a gente pode evitar. Então, usar a desculpa que os vegetais sentiriam dor também, têm sentimentos, não parece muito adequado, porque é algo inevitável e não é comprovado. E se a pessoa observar também o animal na questão de inteligência, né, uma porca, ela defende os filhotes dela, ela sente como uma mãe normal, né, uma galinha também, a galinha, já é comprovado que a galinha, ela identifica até mais de 100 no galinheiro, né, ela identifica as companheiras dela, tudo, ela tem inteligência até matemática. E se a gente for analisar os vegetais também, por exemplo, muitos vegetais são beneficiados de serem consumidos. Quando você está consumindo uma fruta, quando o animal consome uma fruta, ele está fazendo o quê? Ele está despertando as sementes. Então ele está contribuindo para o ciclo de vida daquele vegetal. Agora, a questão do consumo dos animais, não. Você está realmente exterminando o indivíduo, porque nos vegetais, às vezes, você não consegue nem separar o que é um indivíduo ou não. Quando você pega uma maçã, você não está... O que é maçã, o que é macieira? Não tem essa distinção. Né? Certo. E a mesma coisa com polinização. Né? É toda uma cadeia, um ciclo. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para conversar aqui com o pessoal do Mercy for Animals, que é o tema de hoje do nosso Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Conexão Ambiental no ar, pela Rádio Brasil Central e também pela RBC FM 90,1 para toda a região metropolitana de Goiânia. Pela internet você acompanha no www.radiobrasilcentral.com.br. Conosco hoje aqui no nosso programa, né, está o pessoal da Mercy for Animals, esta grande organização, essa grande ONG, né, que tem atuação internacional, nasceu nos Estados Unidos, né, há pouco tempo começou a se espalhar por vários países e há 2 anos chegou no Brasil. Conosco aqui, Pedro Henrique, designer, né, chefe vegano, muito legal esse seu trabalho, viu? Comecei a experimentar umas comidinhas veganas. Eu tô nesse caminho, sabe? Aos poucos, me libertando da proteína animal. Senti uma melhora, assim, muito legal. Só muito tempo depois eu descobri que eu tinha um problema de intolerância a leite, que era terrível. Quando eu suspendi o leite da minha alimentação, assim, meus problemas respiratórios, de garganta, estomacal, acabaram. Tem o leite vegetal também, né? Exatamente. Hoje, que é feito de várias formas. Também conosco Juliana Moraes, enfermeira, estudante de pedagogia, né? E é tutora, protetora. Independente, né? Protetora anos. Independente. Juliana, me fala aí, 50 animais resgatados? Sim. O problema aqui em Goiás de abandono e maus tratos é enorme. É terrível, né? Eu acompanho muito a ANDA, que é a Agência Nacional pelo Direito Animal, e a gente vê assim, tem muita notícia legal, boa, de ações, de protetores, né, que se engajam nesse trabalho, mas o contrário, assim, as notícias, né, ruins que chegam de maus tratos ainda é muito grande. E não temos políticas públicas para eles, né? Não temos políticas públicas. Nada. Recentemente aqui nós tivemos a presença aqui, né, da Câmara Municipal de Goiânia, através de alguns vereadores que começaram a se sensibilizar com este trabalho, mas é preciso mais, né? A frente parlamentar precisa de vontade de amor, né? Exato. Porque, assim, a promessa já foi feita há muito tempo, nós nos reunimos, levamos propostas, tudo, e até hoje nada, a gente sabe que demanda tempo, votação, mas por que protetores independentes fazem milagre com tão pouco?
recurso, Exatamente, né, com tanto problema e eles com tanta informação e até... E com a caneta na mão. Com a caneta na mão não Né? podem, né? Para legislar em Exato. defesa do direito dos animais, É. né? Que é um trabalho que também que a Mercy for Animals aqui em Goiânia faz, né? Essa questão, né? De buscar legislações para a proteção do Isso. animal, né? É bom salientar isso. Temos aqui em Goiânia uma frente parlamentar na Câmara Municipal pelo direito, né, do Presidida do pela animal. Priscila TJ. TJ, né, que esteve aqui no Conexão Ambiental para conversar sobre isso, né? Queremos trazê-la novamente, né, para divulgar o que está sendo feito e para falar, precisamos de ações, precisamos de Claro. legislação, precisamos melhorar isso. Isso já vem se arrastando por anos, é um problema também de saúde pública, tudo, né? Além dos maus tratos. Até porque, há um certo tempo, o Ministério da Saúde deixou de mandar recursos para os municípios para tratar desta questão, né, principalmente da proliferação de animais de rua, né? Deixou de mandar recursos. Então, o município tem que correr atrás. A Constituição fala que maltratar, ferir, mutilar um animal tem uma pena prevista, né? Porém, onde é que os Como é animais que de é abate isso? se encaixam? Né? Porque são animais também. Pois né? porque me parece que essa Sempre lei da só mesma fala forma. sobre o quê? Ela é específica? Ela fala sobre maltrato Ela de cachorros e gatos? Não, ela fala animal selvagem, silvestre e doméstico. Então, pode incluir aí boi, a vaca, a galinha, o porco. Só que tem um especismo, né? A gente só defende aquilo que... Pois é, e na hora de criar o animal doméstico, a gente conhece muito o cachorro e o gato. Exato. Né? Mas eu vi muitos vídeos, né, no Facebook da For Animals, da Mercy for Animals, de porquinhos, de galinha. Gente, são animais como qualquer outro animal. É uma questão cultural. Na China se come cachorro. Todo mundo aqui fica chocado, né? Na Índia já se adoram a vaca, né? Se respeita a vaca como um ser também que tem divindade, que tem sentimento, né? Então, eu acho que não é nem tanto mais cultural, porque a informação está aí. E no caso da China, se eu não me engano, a gente divulgou algumas notícias aqui, muitas cidades, muitos empresários querem argumentar que isso é um fator cultural, mas eu acho que foi o WWF na China fez uma pesquisa, né, a fundo sobre isso e descobriram que não tem pouco menos de 100 anos que esse costume foi incorporado. Então não é tão antigo, não chega a ser nem secular, né? Então assim, pode-se atuar em cima disso que você não vai estar ferindo o costume, mas Pedro, chega um momento que eu acho que até os costumes eles têm que ser questionados, igual, por exemplo, vou citar aqui, as touradas na Espanha. Com certeza. Né? E aquilo As vaquejadas aqui. As vaquejadas no Brasil. E aí? Né? Porque as TVs não mostram, mas outros trabalhos, né, documentários mostram os bastidores das vaquejadas aqui no Brasil. Gente, não é nada bonito. Filmes também, a Mercy ela tem uma equipe de investigadores que fazem muitas imagens de maus tratos mesmo, de mutilar, por exemplo, porcos. Uma porca, ela vive numa grade minúscula por muito tempo, ela não se mexe, ela não tem condições de mexer, com os filhotes tudo ali. Os filhotes têm todos os dentes arrancados sem nenhum tipo de anestesia. Né? Da mesma forma, pintinhos são triturados vivos. A castração desses animais também é feita sem anestesia. Tudo muito dolorido. E nós estamos falando de milhares de milhões de animais, por né? ano. Bilhões. No caso das aves, como as galinhas, elas são debicadas porque elas vivem num ambiente tão estressante que elas começam a ter atos de canibalismo. Então, arranca os bicos. Então qual que é a solução? Cortar o bico. Né? E a gente não vê porque, enfim, a gente compra tudo embalado. Tá lá em casa, tudo embalado, Exato. tudo cortado, tudo cortado, né? Nas bandejas, então a gente não vê isso, né? Associado a um marketing que coloca na embalagem o frango sorrindo, o frango se oferecendo para ser consumido, ou a vaquinha, não é? Né? Gente, o meu ouvinte, meu amigo, minha amiga, já viram a propaganda de uma marca aí, onde aparece um franguinho todo sorridente? Ele vai pro abate.
né? E ele tá Ele sofre sorrindo, né? muito, pintinho, morre triturado. Olha só, um breve intervalo aqui, vamos chamar o nosso prefixo e a gente já volta. Rádio Brasil Central. RBC FM. Rádio Brasil Central. CYH 753 1270 kHz. Onda média. Brasil Central. CYH 440 11.815 kHz. Onda curta. Onda tropical. Rádio Brasil Central, Goiânia. Rádio Brasil Central, Goiânia. ZYC 540, RBC FM 90,1, Goiânia. As principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo, você acompanha no Mundo em Sua Casa. De segunda a sábado, na RBC FM 90,1, a partir das 7 da manhã. O Mundo em Sua Casa. A história nos dá credibilidade. Nós oferecemos informação. Participe conosco. WhatsApp 62-99603-1796 e mande sua sugestão. Acompanhe nas redes sociais no Instagram RBCAMFM e no Facebook facebook.com/RBCFM Goiânia. Rádio Brasil Central, RBC FM, Rádio Brasil Central. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. 9h02 aqui na sua Rádio Brasil Central, em cadeia com a RBC FM 90,1 no ar, programa Conexão Ambiental. Hoje aqui nós recebemos aqui essa turma maravilhosa, o pessoal aqui do Mercy for Animals, esta ONG internacional que já está presente no Brasil há 2 anos e aqui em Goiânia. O Pedro, vocês começaram o trabalho da Mercy for Animals aqui, em que momento foi? Foi há cerca de 1 ano atrás. Há 1 ano atrás. Isso. Né? Janeiro, Aqui, do ano passado. Isso. Hoje, aqui em Goiânia, vamos conversar assim, em Goiânia, qual é a base do trabalho que vocês desenvolvem? O que é feito prioritariamente? Como é que vocês começaram esse trabalho aqui? A gente começou fazendo ações, basicamente de rua ou em alguns eventos. Em eventos. Que tem uma grande circulação de pessoas, né? A gente procura locais estratégicos, horários estratégicos, e a gente entrega panfletos que trazem algumas informações, desde nutricionais, desde procedimento para a produção de carne, né? de derivados dos animais. E a gente entrega esses panfletos, observa a reação das pessoas, aí quem se interessa mais a gente procura ter uma conversa, tá aberto ao diálogo, a ouvir o que eles têm a dizer também. A coisa é bem Tem um sutil, chegando devagar. Se a pessoa desperta interesse, aí se abre para o diálogo. Exato. É bom lembrar que a Mercy não impõe nada, a gente trabalha através de diálogo mesmo, mostrando guia também, tem um guia vegetariano, onde nós mostramos as opções de alimento que não demandam o sacrifício de uma vida, né? E hoje nós temos alimentos saborosos, nutritivos, maravilhosos, assim, que tem muita informação. E esse guia vegetariano, a gente entrega ele impresso, é uma revista, e ele tem gratuito na internet para download também. Sim. Ah, sim, se as pessoas quiserem, tiverem interesse, qual é o endereço? Onde é que esse guia vegetariano está? Ele está hospedado no site do Escolha Veg.
Escolha VEG. Isso, escolhaveg com gemudo.com.br. Lá a pessoa pode baixar esse guia vegetariano, que são receitas Exato. variadas. E a Mercy também tem toda uma equipe de profissionais especialistas que pode estar orientando na questão de alimentação vegana, saúde, direitos dos animais também. E o telefone para contato, o WhatsApp é 11 DDD 11 96 862 2075. Ótimo. No final do programa a gente vai repetir esses endereços e telefones todinho para você que por acaso ficou interessado aí, né, em saber desse mundo alimentar, né, que é o vegetarianismo e também o veganismo. Aliás, falar em veganismo, ô Pedro, você é chefe vegano, né? Isso. Como é que foi despertar para este mundo? Então, quando eu comecei a interessar pelo assunto, né, naturalmente a gente começa a ter alterações na nossa forma de se alimentar, de lidar com os recursos. E eu comecei a fazer experiências na cozinha. E muitas delas eu tinha curiosidade de mostrar para amigos, conhecidos, familiares e saber a opinião, né? Se tinha ficado interessante, né? E quando as pessoas falam, né, por exemplo, dessa diferença, né, que é a alimentação com carnes, ou então a diferença com o mundo da alimentação vegana, as pessoas têm algum tipo de preconceito em relação ao que é a alimentação vegana? Sim, normalmente existe uma impressão de que é uma alimentação que não alimenta, que não dá sustância, é uma palavra que eu uso falar bastante, e também as pessoas têm uma impressão que não vai ter o mesmo sabor que os alimentos com carne ou com derivados proporcionam. Só que a gente, através de temperos e substitutos, a gente consegue alcançar resultados muito interessantes que deixam as pessoas muitas vezes surpresas ao experimentar. Ótimo. Fazemos aqui um breve intervalo aqui para uma notícia que o jornalista Marcelo Cabral traz aqui ao nosso ouvinte. Marcelo Cabral. Bom dia, Emerson. Bom dia aos convidados aí e aos nossos ouvintes, né? A Folha de São Paulo divulgou uma matéria agora, assim, entendeu? Que o ex-presidente Lula não irá a Curitiba para se entregar à Polícia Federal. E vai se entregar onde? Vai se manter, que ele passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo em companhia dos filhos, amigos e dirigentes do partido, o PT, e lá pretende ficar durante o dia. Em rápida conversa telefônica, Lula disse à Folha, diz a matéria aqui, que estava tranquilo, bem disposto e que já tinha feito seus exercícios matinais, como faz todos os dias. O juiz Sérgio Moro ordenou ontem que o petista se apresente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas de hoje. O Lula até está contrariando um pouco aqui a decisão tomada pelos advogados dele, né? Mas está divulgando aqui que ele vai resistir até às 17 horas. Beleza. Mais informações daqui a pouco. Durante a nossa programação e a gente volta com qualquer novidade. Muito bem, obrigado Marcelo Cabral, trazendo aí as últimas informações sobre a prisão, né, decretada pelo juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Voltando aqui ao nosso bate-papo, Pedro, sobre a alimentação vegana, há estranhamento do pessoal em relação ao alimento vegano, ao saber o que é isso? Normalmente as pessoas vêm com preconceito de, como eu havia falado, que é uma alimentação que não vai ter a mesma qualidade nutricional e que talvez não seja interessante em termos de sabor. E qual é a melhor maneira de falar para essa pessoa, a coisa não é bem assim? É dar exemplo e oferecer alternativas, convidar para algum local que tem algo interessante, você mesmo produzir alguma coisa e oferecer. E foi assim que eu cheguei ao ponto de poder me chamar de chefe, né? Embora, né, essa palavra é forte, mas eu fui fazendo experimentos, mostrando para os conhecidos, aí eu fui vendo que o número de vegetarianos era crescente e que existia demanda para isso aqui na cidade. Então eu fui conhecendo outras pessoas que também gostavam de fazer isso, aí surgiu uma feira vegana na cidade e a coisa só está crescendo, felizmente, de lá para cá. Faça igual este apresentador aqui fez, Emerson Kran. Na curiosidade, foi lá e experimentou o alimento vegano, adorou e já está aí dando uma de... Claro que não chega a ser chefe, mas, né, fazer exemplo, né? Na cozinha tentar, né, experimentar mais esse alimento. E o que eu acho mais interessante na alimentação vegana são os temperos. São maravilhoso.
incríveis. São incríveis, né? Mesmo. Mas o melhor é experimentar, é o melhor caminho, né, para você dizer. Se informar também, se né? Se informar, né? Hoje, grandes causas de doença como hipertensão, colesterol, problemas de cardíacos também, tudo vem do consumo de carne. Câncer. Inclusive o câncer. A gente tem no nosso boletim semanal aqui de segunda a sexta, nós sempre divulgamos, né, pesquisas, novas pesquisas feitas principalmente nas universidades norte-americanas, né, sobre as doenças, né, que são causadas, desenvolvidas pela cultura alimentar que nós temos, né? Esse alimento enlatado, né, sem vida, né, que fica ali junto com produtos químicos, justamente esse produto químico, aos poucos, no passar dos anos aí, vai causar, sim, seríssimos problemas à nossa alimentação, às vezes, assim, problemas sem retorno. Verdade. Né? E outra coisa, nós temos grandes exemplos de esportistas, até um dos homens mais fortes do mundo é vegano, né? Uhum. E uma vasta variedade de alimentos com proteína vegetal, que não precisa estar comendo a carne animal. Então tem aí couve, tem folhas, tem lentilhas, grãos, e é mais o tempero. Eu acredito que seja mais o tempero, porque ninguém come a carne crua, né? Come a carne ali depois de pronta, temperada, né? Muito sabor, é muita questão do paladar. A humanidade se livrou disso, né? Pelo menos, não né? somos mais selvagens. A cozinhar, a fritar, enfim, né? Mas talvez assim, seja um momento de perguntar por que não mudar, né? Por que não se informar e saber que realmente o consumo desta proteína animal nos traz problemas. E quando a Mercy for Animals é questionada sobre essa questão do valor da proteína animal no nosso organismo, qual é a resposta? A resposta é dizer que uma série de elementos vegetais são bastante ricos em proteína. O próprio feijão, a gente considera aí o feijão e arroz, que é considerado a base da alimentação, já tem uma quantidade enorme que supre uma necessidade grande alimentar nossa. E se você considerar também, por exemplo, o que nem a Juliana falou, as lentilhas... Arroz integral, né? Arroz integral, as verduras verdes escuras, já tem uma carga enorme de proteínas. E essa dúvida é porque normalmente a gente é educado de forma a pensar só na carne como proteína. Só que os vegetais também têm proteína para oferecer. Muita proteína. E aqui todo mundo fortinho. Ninguém aqui é doente. Pois é. Aliás, no ano passado faleceu um halterofilista vegano, eu esqueço o nome dele, inclusive a gente divulgou a notícia aqui e falou, para você que acha que só é possível ter preparo físico ingerindo proteína, né, animal, olha aqui, foi no ano passado, ele morreu com 80 e poucos anos, né? Impressionante. Um halterofilista. Normal como qualquer halterofilista, né? Fazemos aqui um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, né? Para conversar com essa turma maravilhosa aqui, que é o pessoal da Mercy for Animals. Conexão Ambiental. No ar, programa Conexão Ambiental. Hoje aqui nós conversamos com uma turma aqui muito interessante, o pessoal da Mercy for Animals Brasil, Goiânia. Também Goiânia tem, né, uma equipe, um grupo, né, da Mercy for Animals e que desenvolve um trabalho muito interessante. Vamos falar aqui agora, Juliana e Pedro, sobre o trabalho que a Mercy for Animals faz no mundo, que é um trabalho desde 1999, né? E nos Estados Unidos eles têm um trabalho que é muito maior, inclusive produzem um material jornalístico investigativo, é isso, né? Verdade. Isso, a ONG, ela tem 4 departamentos, basicamente. Sim. O educativo, que é o que a gente trabalha aqui em Goiânia, tem o corporativo, que é uma espécie de... A gente age junto às grandes empresas, pedindo que hajam práticas menos cruéis, que geram menos sofrimentos para o animal. Tem o outro departamento legal, que busca atuar nas leis de proteção e de punição aos maus tratos animais. E, por fim, a parte investigativa, que aí já são pessoas que se dispõem a fazer um trabalho mais ousado,
a capturar vídeos, né, de flagras desses maus tratos acontecendo, para trazer isso de conhecimento ao público. Eu já venho vendo isso, né, e eu acho curioso também, né, esse trabalho investigativo de documentários que são feitos, né, e que mostram os bastidores, os bastidores não, mostram o que acontece dentro da indústria de abate de animal. A realidade que muitos desconhecem, né? Se o nosso ouvinte, né, tiver curiosidade, entre na página, né, no site do Mercy for Animals, mas entra também no Facebook do Mercy for Animals, lá vocês vão ter, no Instagram também, né, Mercy for Animals, você vai ver lá os vídeos, os documentários que mostram o que acontece realmente com essa carne que você come, como ela é tratada, né? Aliás, né, recentemente aqui no Brasil teve uma polêmica muito grande, que foi essa polêmica aí desse transporte dessa carga viva que o governo da Turquia comprou, né? E esse navio ficou lá no Porto de Santos ali 2 dias com os animais ali em situação degradante. Milhares de animais. Foram mais 25 mil animais. 27 mil, essa média. Não é só um caso isolado, não, são vários. Né? E todos os dias também acontece nas BRs aí, né? Nas estradas do Brasil, em caminhões também, muitos animais sendo transportados de forma precária, machucados, algumas vacas chegam a parir no meio de fezes. Então é muito cruel, gente. É muito cruel. A questão da alimentação vegana e também dessa compaixão para com os animais, não é só a questão de compaixão, também ela age no corpo físico, né, saúde, também você está ingerindo ali, sabendo que você está ingerindo dor, tanto sofrimento, né? Você comer de consciência limpa é muito gratificante, é muito bom. Né? Então a saúde mental, física, tudo. Ótimo. Eu até me perdi aqui um pouco no momento que você estava falando, estava me lembrando aqui de algumas imagens que eu vi desses documentários, né, que estão lá disponíveis. A informação está disponível, né? A pessoa, se quiser, vai ver, né? E aí você falou, Pedro, que um dos 4 eixos de trabalho da Mercy for Animals é justamente esse educativo. Eu fiquei curioso que no site da Mercy for Animals fala de uma atuação que ela faz, que é esse trabalho corporativo, né, de políticas alimentares. Como é que é esse trabalho, né, feito dentro de empresas? E aí são 2 empresas. Nós estamos falando de empresas que abatem animais, mas estamos falando de empresas que tem a vontade de mudar o seu cardápio, é isso? E aí a Mercy for Animals também trabalha nesse sentido, é isso? Explica como é que é isso. Isso. Um exemplo interessante de pensar. A questão das galinhas. Tem muitas galinhas que são criadas em gaiolas, totalmente presas, que não têm contato com a luz do dia. E existem o consumo de galinhas soltas também, conhecida como galinha caipira. Então, essa parte corporativa busca agir para que seja dado preferência para esse tipo menos cruel de ofertar esse produto. O ideal seria acabar com ele, mas a gente pode fazer uma transição, amenizar o sofrimento animal e já trazer essa discussão para as pessoas, porque a partir dessa discussão as pessoas podem abrir a mente para ter mais conhecimento do que é o sofrimento animal, do que eles passam, a partir de pequenas atitudes como essa. Porque assim, igual foi o caso desse transporte, né, desse navio que veio para transportar esse gado bovino para o governo da Turquia, que o muçulmano, ele ingere uma carne, mas esse animal precisa ser morto de uma forma diferente, né, sem dor e nada. Só que eu fui ver, né, esse processo, ele tem um nome que eu me esqueci como é que se chama. Halal. Só que assim, é menos sofrimento, mas quando você vê o animal sendo morto, e eu vi, né, vídeos sobre o halal, que é essa forma menos cruel do animal morrer, só que eu não vi, assim, eu não vi muita diferença, vou ser sincero, não vi muita diferença. E o animal já começa a morrer a partir do momento que ele nasce para ser explorado, e é nesse percurso que dura até quase 20 dias, muitos não sobrevivem. Então essa morte já vai acontecendo assim diariamente, né? E o judeu também, ele tem uma forma que é diferente de matar o animal. Mas, gente, a partir do momento que o animal sente, ele tem sentimento, né? Qual é a garantia que a gente tem para dizer que
quando ele está próximo, quando ele está indo para o caminho do abate e tal, dele não sentir isso, né? É bem capaz que ele sinta até mesmo essa morte pessoas chegando. que trabalham em matadouros relatam, tem imagens também. Tem isso em vídeo. Choro, vídeos, eles chorando, eles pedindo, assim, poxa, é notável, é visível. Então, tem muita prova. Uhum. E me diz uma coisa, no Brasil, que tipo de trabalho é feito? Nós temos assim grupos maiores e com um trabalho maior, né, que a Mercy for Animals faz também, aos moldes, por exemplo, aos moldes como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos. Fazem esse trabalho, por exemplo, nós temos igual, por exemplo, aliás, que o Greenpeace faz, que o WWF faz, né, esse trabalho mais, eu vou dizer, agressivo no sentido de interferir, né, dentro de um processo de transporte de animal, no frigorífico. Chega a esse ponto ou não? Que nós sabemos aqui no Brasil atuando também é a Animal Equality, que é outra iniciativa que está parecida com a Mercy for Animals, buscando os direitos dos animais. E, felizmente, eu acho que a tendência é aumentar. Com a conscientização vão surgir mais iniciativas, mais pessoas vão se associar e ou se juntar a esses grupos que já existem ou terem iniciativa de criarem novos grupos para defender a causa. Me diz uma coisa, as pessoas comentam ou acham que o trabalho que a Mercy for Animals faz seja enxugar gelo? Não. Ou não? Eu quero as duas respostas. Não é enxugar gelo. Isso As pessoas comentam, mas não é. Existem divergências mesmo dentro dessa área, né? O ser humano é muito complexo, né? Então, mesmo entre os veganos, entre os ativistas veganos, existem certas divergências de qual a melhor maneira de proceder para atingir resultados. E a gente sempre ouve críticas, ouve elogios, né? Reações mistas. De uma forma geral. Isso é natural. Natural. E o gratificante é ver quantas pessoas estão aderindo e procurando a mudança. Nós somos procurados, pessoas pedem receitas, o site, tudo. Então a gente vê que não é enxugar gelo mesmo. Hoje, né, aqui em Goiânia, quem quiser saber como é feito o trabalho, como procurar vocês, como saber, né, de vocês, inclusive assim, a Mercy for Animals Goiânia está aberto, por exemplo, para pessoas participarem, participar desse trabalho voluntariado. Como é que é o caminho aí? Sim, estamos bastante abertos. O procedimento é entrar no site, fazer o cadastro, aí o próprio atendimento do site vai encaminhar o interessado para a coordenação da cidade e a partir de então será feito o atendimento, se a pessoa tiver interesse de entrar, a capacitação. Nada complicado, todos são muito bem-vindos. Né, e é um ambiente de amigos, né? A gente conhece novas pessoas com interesses parecidos, é um ambiente propício para aprendizado, para conversa. O objetivo é criar um mundo melhor, né? E se esse voluntário ainda não é vegetariano ou vegano, como é que é? Não tem problema. Inclusive nós temos casos, né, na nossa equipe de pessoas em transição. Mas mais cedo ou mais tarde essa transição chega. Sim, cada um tem seu tempo, né? Através de informação e também exemplos, a pessoa vai aderindo aos poucos. É bom lembrar que a mudança, ela é lenta mesmo. A gente sabe que não é fácil, porém, todo mundo tem essa possibilidade. Eu acho que o mais interessante é esse respeito, né? Acima de tudo, né? E até mesmo, por exemplo, diante de uma cena que é o sofrimento, você vendo o sofrimento de um animal causado por uma pessoa, que eu acredito que seja um momento tenso. Não sei se vocês já presenciaram isso e buscaram interferir, mas nessa interferência também, assim, muito cuidado e cautela, porque é um momento, eu acho que tenso, né? E se não for feito de uma maneira tranquila, com amor, né? Tem que trazer todos através de informação, compaixão, né? Despertar o amor. Eu acho que isso é fundamental. Sem uma estratégia, o resultado pode ser pior do que o que o problema por si já gera, né? Dependendo de como que você aborda, você pode gerar mais complicações. Aqui em Goiânia, vocês já foram procurados, por exemplo, por empresas
por escolas, assim, para interferir nesse processo alimentar? Não, no momento a gente não teve procura, mas a gente tem iniciativas de procurar lugares que deem essa abertura para a gente participar, levar essas informações, entregar os informativos. Isso nós temos tido essa iniciativa. Que é um trabalho já sendo feito no país, até em parcerias com escolas, né, como São Paulo, Rio, levando Vamos alimentação. supor que uma escola, uma empresa queira, né, que serve alimentação, né, para os seus, no caso de uma escola para os seus alunos, no caso de uma empresa para os seus funcionários, queiram mudar um pouco a alimentação, não retirar a carne da noite para o dia, mas queira mudar essa alimentação. O empresário ele vai perguntar, por exemplo, né, o diretor da escola, é mais barato? Muito mais barato. Sério, é mais barato? Muito. É mais barato. Tirar a carne, substituir você por vai uma numa alimentação feira aí, saudável. comparando o quilo da carne, né, com o quilo de verdura, legumes, é bem mais Você pode fazer uma pesquisa básica no supermercado. Quem compra de tudo, pode olhar o peso que a carne tem no final da conta, né? E você provavelmente vai se surpreender com o resultado. E quando você começa a reduzir isso, os derivados animais, não só a carne, mas também ovos, leite, mel, vai sobrar ali um dinheiro para você investir em uma maior variedade de vegetais de mais qualidade. E isso é uma das consequências também de começar a pensar sobre esse assunto, porque muitas vezes quem come a carne se satisfaz de colocar a carne no prato e não olha tanto para os outros vegetais. E quando a gente começa a reduzir isso, a gente começa a reparar, não, mas que vegetal é esse que eu estou comendo? Como que eu posso temperar ele melhor? Será que ele está suprindo minhas necessidades nutricionais? Então, é um processo que é realmente educativo, uma redescoberta alimentar, uma reeducação. Sim, Juliana. E complementando o que ele falou, caso alguém se interesse, alguma empresa, ou indústria, escola, a MES se disponibiliza também a nutricionista que vai estar orientando e acompanhando. Então é muito legal, não é nada no vazio, não. É um trabalho realmente muito técnico, muito profissional. Muito. Né? Nós não vamos chegar, né, 2050, a expectativa aí da população no mundo é de 9 bilhões de pessoas. Né? E se hoje nós já não temos água para todo mundo, não tem alimento para todo mundo, né? Nós já temos muitos problemas, quem dirá a população chegando a 9 bilhões, mas também assim, nós já temos problemas seríssimos, que é o desmatamento causado, né, por essa alimentação. No caso da soja, boa parte da nossa soja vai para a Europa, vai para a China, que é para alimentar o rebanho, né, animal para alimentação. Nós vamos ainda ter problemas seríssimos em relação a isso, né, deste impacto no meio ambiente. É emergência mesmo. Porque além do espaço que o animal necessita para ser criado, no caso da pecuária extensiva, ainda tem um espaço que vai ser utilizado para plantar a soja, na maioria dos casos, que vai servir como alimento para esse animal. Então você de uma vez só está ocupando um espaço enorme para criar o animal, a soja que vai ser alimentada. Então, para dar conta é bom a gente repensar isso aí. Muita desigualdade também, né? Tanta fome, tanta sede, né? Se investir tanto numa vida para depois eliminar essa vida. Eliminar, né? Olha só, 9 horas 29 minutos, chegamos aqui ao final do nosso Conexão Ambiental de hoje. Estivemos aqui, né? Recebemos o pessoal da Mercy for Animals Brasil e a turma aqui da Mercy for Animals aqui de Goiânia. Para quem quiser saber mais, ter mais informações, vamos aqui levar o nosso ouvinte a conhecer o trabalho da Mercy for Animals na internet. Nós temos o site, que é www.escolhaveg.com.br. Também a página no Facebook, que é facebook.com/BrasilMFA, onde as pessoas podem entrar, acompanhar todo o trabalho da Mercy. E o WhatsApp, para quem quiser tirar dúvidas e também participar, é o 011 96862 2075. Todos são muito bem-vindos. Quero agradecer imensamente aqui a Mercy for Animals de Goiânia, né? Ao Pedro Henrique. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Em outras oportunidades, queremos a presença de vocês para discutir sobre este e outros assuntos, né, de interesse aí do nosso ouvinte, da população do mundo todo, né? Valeu, foi uma honra estar aqui presente. Parabéns pelo programa.
Juliana Moraes, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu no que Conexão Ambiental. agradeço em nome da MERS, em nome principalmente dos animais, e por um mundo onde se mate a fome e não os animais. Muito bom. Quero agradecer imensamente aqui também a Lorena Bosco, que é a coordenadora, né, da Mercy for Animals aqui em Goiânia. Obrigado muito a todos vocês. E o programa de hoje teve a produção de Mineia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Kram. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8h30. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.